Muito bem, estamos aqui retornando aos estudos do Regimento Interno TRT Primeira Região e hoje nós falaremos de 10 artigos, dos artigos 89 ao 99, ainda continuando a temática de distribuição processual. O artigo 89, ele traz para nós uma temática de remessas especiais, né? Então, existem determinados tipos de processos em que o prazo de remessa ele vai ser um prazo mais exíguo, menor. Não é? Quais são esses casos? Então, nós temos os mandados de segurança, o habeas corpus, então 2 remédios constitucionais, as tutelas provisórias previstas lá no artigo 300 ao 301, 302 do CPC. Então nós temos 3 hipóteses, mandados de segurança, habeas corpus e tutelas provisórias, que serão distribuídas no mesmo ato de despacho da própria petição. E qual que é o prazo? 24 horas será remetido ao relator, que será o responsável por aquele determinado processo. Tá? Então, esse prazo é um prazo exíguo. Por que eu falo prazo exíguo? Porque para os demais processos, né, os autos dos demais processos, conforme prevê o 90, uma vez distribuídos, eles vão ser remetidos em 72 horas à conclusão do relator e, quando devolvidos, em igual prazo ao revisor. Então, veja, compare esses dois artigos, 89 e 90, que trazem informações em relação aos prazos de remessa diferenciados. Tudo bem? Bom, nós temos agora a previsão do 92 abordando o seguinte: serão distribuídos ao mesmo órgão colegiado e ao mesmo relator, ou, se for o caso, ao redator, quais hipóteses? Primeira, quando o processo já foi submetido ao tribunal, ao retornar para um novo exame, ainda que na fase de execução. Então, não seria lógico distribuir esse processo que já tinha sido submetido e agora ele retornou para um novo exame para um outro relator, por exemplo. Não faz lógica essa distribuição para um outro relator, porque senão geraria problemas na celeridade processual, uma nova pessoa pegando o processo, tendo que se atualizar em relação ao exame daquele processo. 2. O recurso de qualquer interessado que se seguir a análise de agravo de instrumento. E 3. O processo vinculado às tutelas provisórias, para facilitar, para desburocratizar o processo. Afastado definitivamente do órgão colegiado o relator ou o redator, o processo a que se refere esse artigo será distribuído entre os integrantes do respectivo órgão. Então, aqui nesse parágrafo único é uma exceção ao 92. Então, aquele relator que deveria receber esses processos, por exemplo, para um novo exame, somente não receberá se ele, por exemplo, está afastado definitivamente. Então, uma outra pessoa receberá esse processo. Então, o processo a que se refere esse artigo será distribuído entre os integrantes do respectivo órgão. 93. No caso das licenças e afastamentos do relator, o que deverá ser feito? Se esse afastamento ou licença for por um período igual ou superior a 3 dias, serão redistribuídos entre os demais integrantes do órgão judicante, mediante oportuna compensação, os habeas corpus, os mandados de segurança e os feitos, que, consoante fundada alegação do interessado, dirigida ao presidente do tribunal, reclamem solução urgente. Então, esse é o primeiro caso. Agora, se essa licença ou se esse afastamento for por um período superior a 30 dias, os processos de competência das seções especializadas e das turmas serão redistribuídos ao magistrado convocado. Findada a convocação, os feitos redistribuídos ao juiz convocado e ainda sem visto voltarão conclusos ao desembargador. Então, muita atenção na hora da prova, falando sobre as licenças e afastamentos do relator, em quais situações nós aplicaremos. Nós temos duas situações, quando o período for igual ou superior a 3 dias, ou quando for por um período superior a 30 dias. Tudo bem? 94.
será observado com relação aos processos distribuídos a desembargador afastado definitivamente do tribunal o disposto na primeira parte do inciso 2 do artigo 93. Então, primeira parte do inciso 2 é aqui. Os processos de competência das seções especializadas e das turmas serão redistribuídos ao magistrado convocado. Tá? Então, essa é a primeira parte. Então, será observado, em relação aos processos distribuídos a desembargador afastado definitivamente do tribunal, essa parte do inciso 2, artigo 93 deste regimento. 95. Nas redistribuições expressamente previstas nesse regimento e aquelas que forem determinadas pelo presidente, serão observadas a publicidade e a compensação. Então, temos que garantir publicidade e compensação até mesmo nas redistribuições. Não haverá impedimento do relator da decisão rescindenda para participar de julgamento de ação rescisória. Os agravos regimentais interpostos contra despacho do relator, na hipótese do seu afastamento temporário ou definitivo, serão conclusos, conforme o caso, ao magistrado que o estiver substituindo ou ao nomeado para ocupar a vaga. Esses 3 artigos não vejo tanta relevância como vejo relevância para o 93 e para o 92, tá bom? 98. Havendo pedido de liminar ou de providência acautelatória não apreciado e certificado nos autos pelo gabinete do relator, que ele se encontra em gozo de férias ou licença, esses autos serão submetidos ao desembargador que seguir o relator na antiguidade no respectivo órgão colegiado. Então, esse 98 deu uma atenção maior, um olhar, um enfoque maior nos casos em que tem pedido de liminar, providência acautelatória, não é? Então, havendo, por exemplo, um relator que está em gozo de férias ou licença, esses autos são submetidos ao desembargador que seguir o relator na ordem de antiguidade. Tá bom? E o 99, ressalvadas as hipóteses do 92, os embargos de declaração serão conclusos ao relator sorteado ou ao designado, ainda que tenha atuado como integrante convocado ou tenha sido removido para outro órgão colegiado. Se afastado temporariamente por um período superior a 30 dias ou definitivamente do tribunal, o processo será encaminhado ao primeiro magistrado que o acompanhou no voto. Então, aqui nós estamos dando uma atenção para os embargos de declaração, porque, por exemplo, o que é um embargo de declaração? Houve um ponto, em determinado processo, que aquele desembargador ou quem avaliou aquele processo foi omisso, não avaliou determinado ponto. Cabendo embargo de declaração, o que vai acontecer? Mesmo que ele está em outro órgão colegiado, esse processo vai acompanhar. Tá? Então, os embargos de declaração deverão ainda ser apreciados por ele, mesmo que tenha, olha só o que diz, ainda que tenha atuado como integrante convocado ou tenha sido removido para outro órgão colegiado. Tudo bem? Bacana. Para incentivar sempre mais a produção de vídeos gratuitos para você, dê o seu joinha. Qualquer dúvida você já sabe, né? Basta me procurar nos meios das redes sociais, Facebook, o e-mail da equipe cursosbrunooliveira@gmail.com. Lembrando vocês que o nosso curso de 120 questões comentadas inéditas está completo no site. Você adquire e já recebe as 120 questões comentadas, PDF mais vídeo. Tudo bem? Bons estudos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, entrando agora no artigo número 100. Né? Já caminhamos bastante no estudo do regimento interno. Até breve.